Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro, Juízes, e o capítulo 16. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram e ficaram esperando por ele toda a noite, no portão da cidade. E ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até a meia-noite, e se levantou à meia-noite, e pegou as portas do portão da cidade, e os 2 postes, e saiu com eles, com barra e tudo, e os pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina, que fica diante de Hebrom. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela e lhe disseram: seduz-lhe, e vê onde repousa sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos cada um de nós 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão: dize-me, rogo-te, onde repousa tua grande força, e com o que tu pode ser amarrado e afligido? E Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 vimes verdes, que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. E os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes, que não haviam sido ressecados. Ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: eis que zombastes de mim e me contastes mentira. Agora dize-me, rogo-te, com que tu podes ser amarrados? E ele lhe disse: se me amarrarem firmemente com cordas novas que jamais foram usadas, então serei fraco e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas e com elas o amarrou e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão? E havia homens deitados em espera na câmara. E ele as rompeu dos seus braços como se fosse um fio. E Dalila disse a Sansão: até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras. Conta-me, com o que tu podes ser amarrado? E ele lhe disse: se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça, como a trama. E ela o prendeu com o pino e lhe disse: os filisteus estão sobre ti. E ele despertou do seu sono e saiu com o pino da trave e com a trama. E ela lhe disse: como tu podes dizer eu te amo, quando teu coração não está comigo? Zombastes de mim 3 vezes, e não me contastes onde repousa tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte, até que ele contou-lhe todo o seu coração e lhe disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então com a minha força se irá de mim, e me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: subi esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então os senhores dos filisteus subiram até ela e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem e fez com que ele rapasse as 7 tranças da sua cabeça. E ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. Ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele, mas os filisteus o apanharam e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu Deus, para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão.
E quando o povo o viu, louvou o seu Deus, pois dizia: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo e o destruidor da nossa terra, a qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram: chamai a Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram a Sansão da casa prisional. E ele lhes fez diversão. E eles o colocaram no meio de duas colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: permite que eu possa sentir as duas colunas sobre as quais se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te e me fortaleça. Rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e a outra com a sua mão esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. E então os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram e o tomaram e o fizeram subir e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos.